nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. É com muita alegria que nós estamos dando início a mais um programa É Tempo de Viver, no canal 3 da NET. Eu sou o pastor Carlos Vinícius e estou aqui mais uma noite para abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. Um programa que tem levado a palavra de Deus para a tua família. Eu acredito você que tem nos acompanhado nos programas anteriores, a qual tem passado pessoas aqui que têm testemunhado uma grande obra que Deus fez na vida dela, e não é diferente naquilo que Deus pode fazer também na sua vida. E eu convido você a ficar conosco desde o início desse programa, que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Hoje nós vamos tratar bastante de assuntos sobre crianças, sobre adolescentes. Então você, pai, mãe, talvez você esteja passando um problema semelhante, teu filho ou algo assim. Eu quero dizer algo para você: Deus vai falar, vai te direcionar, vai trazer estratégia, algo tremendo para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E hoje está conosco aqui uma pessoa muito especial, uma convidada especial, a Lucimara, uma assistente social que tem trabalhado com crianças, tem trabalhado com adolescentes, uma serva de Deus também, onde congrega na PIB aqui de Caçapava. E acompanhe conosco em nome de Jesus, que Deus vai falar forte na tua vida através da vida dela também. Pai do Senhor, Lucimara, que Deus abençoe a tua vida. Desde já eu quero agradecer por aceitar esse nosso convite de estar conosco nesta noite. E fale um pouquinho, antes de chegar na Lucimara, assistente social, quem é a Lucimara mãe, a Lucimara esposa, a Lucimara mulher, a Lucimara serva de Deus. Fale um pouquinho, deixa Deus te usar, fica à vontade em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui, e assim, amém. À medida que eu posso falar da minha história, eu revivo todo o milagre que Jesus fez na minha vida. Amém. É um prazer muito grande. Eu espero que Deus realmente toque nos corações dos familiares, das pessoas que estão assistindo. Que Deus abençoe você. Eu sou a Lucimara, muitos testemunhos que a gente ouve na igreja, assim, das pessoas falar, eu sou ex aquilo, ex aquilo. Eu falo que eu sou a Lucimara, uma pessoa assim, se é ex alguma coisa, ex triste, ex deprimida. Eu com 19 anos, eu aceitei Jesus numa igreja evangélica, mas assim, eu falo que o temor de Deus sempre esteve no meu coração. Eu acredito que Deus sempre trabalhou na minha vida. Ele sempre tinha esse plano de salvação para mim. Sempre busquei a Deus. Os meus pais sempre me ensinaram, são cristãos católicos, mas me ensinaram também o temor a Deus, Eu sou muito grato a isso. Os pais têm a responsabilidade, de ensinar os filhos. Então, assim, foi uma busca muito grande, por uma identidade, Falei, quem sou eu, Lucimara? Quando você fala disso, Antes de ser assistente social, realmente é uma história muito longa, 19 anos eu começar mesmo uma vida com Cristo mais intensamente. Mas foi num momento de muita dor na minha vida, quando os meus pais se separaram. Eu fiquei com o meu pai. E ali eu comecei a sentir ainda mais forte essa necessidade de algo que viesse mesmo suprir a minha necessidade emocional. Era uma dor muito grande, um vazio muito grande. Eu acho que muitos jovens, eu com 19 anos, no auge da juventude, podia falar, agora eu vou aproveitar, curtir. Essa é uma falsa curtição, eu tinha noção disso, eu não queria isso, mas eu também não tinha noção de onde encontrar, se é verdade que existe num amor verdadeiro, que é capaz de suprir mesmo essa necessidade que a nossa alma tem. Então, e foi num congresso de jovens, que eu fui, e que eu tive mesmo um verdadeiro encontro com Jesus. Amém. Como eu disse, eu sempre busquei a Deus, sempre busquei, mas eu sentia que faltava algo mais. Então, assim, com 19 anos, eu comecei mesmo minha vida com Jesus. E dali em diante, eu vejo assim que muitas portas foram abertas, Amém. Eu tinha um problema muito, muito grande de autoestima, Estar hoje aqui falando, eu acho que é uma grande vitória mesmo. O Senhor me curou,
né, na baixa estima. Então, assim, eu vejo que hoje eu sou filha amada de Deus. Amém. Né? Eu me sinto a filha amada de Deus. E com 19 anos comecei a minha vida com Cristo e comecei a colocar todas as decisões na minha vida diante do Senhor, né? Pedindo para Deus preparar um casamento, preparar os meus estudos, porque até então eu achava que, né, eu vim de família muito humilde e a gente cresceu ouvindo que faculdade não era coisa para pobre, né? E, na verdade, era um problema também de inferioridade, né? Então, Jesus mostrou para mim que não era aquilo. Eu sou filha de um Deus que é muito rico, né? Que pode suprir, me dar condições para isso. Então, foi quando eu prestei vestibular, né? Consegui passar com louvor. Eu vi em tudo a mão de Deus, em tudo. Até a mudança dos prazos de data de vestibular foi muita bênção, né? Depois, o meu casamento com o Luiz Fernando Gil, que é uma bênção na minha vida, né? Benção, amigo. Amigo. É. E depois os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos hoje, 14 anos, que é o João Vitor, também muito temente a Deus, né? Eu pude ter o prazer de ensinar sobre Jesus para eles, isso é maravilhoso. É uma responsabilidade da gente, enquanto pais, né? Ensinar os filhos no caminho de Deus, porque o mundo vai de mal a pior, né? Então, se não é Deus na nossa vida, é um perigo, né? O que será dessa juventude, do futuro mesmo, dessas pessoas sem Jesus? E eu tenho o Pedro, que tem 11 anos também, muito sensível ao Espírito Santo. É lindo ver como Deus trabalha na vida dele. Então, assim, estou servindo ao Senhor, né? Já trabalhei com mulheres, com criança, com adolescente. E eu vejo um chamado muito grande e, assim, né, ainda tinha uns resquícios lá da minha história de sentimento de inferioridade. Eu falei, mas o que eu vou fazer, né, para o Senhor? E Deus, eu aprendi isso, que Deus usa a gente na nossa dor. Onde foi a nossa dor, ali está o nosso ministério. Então, assim, hoje, trabalhar com criança e adolescente, né, que são de famílias assim muito... Eu não gosto muito da palavra desestruturada, né? Mas de lares mesmo, às vezes destruídos, né? Até mesmo. Então, assim, me remete a uma história lá de trás, né? E que Deus transformou. Eu tenho bom relacionamento com meus pais, então, assim, isso também foi parte da minha cura. Verdade. E foi em Deus, né? De conseguir liberar perdão, conseguir ver uma possibilidade de mudança. Porque, assim, no mundo não tem isso, né? As pessoas até questionam assim, mas como, né? Você hoje em dia se dá bem com sua mãe? Eu falei, gente, é minha mãe, né? Questão de perdão. Que nem que você estava falando, né? É que hoje, infelizmente, as pessoas, né? Que passam por isso, que passam por uma situação semelhante a essa que você contou, e sente vazio na alma, sente aquele vazio no coração. Só que as pessoas, muitas hoje, tentam procurar preencher esse vazio de uma forma diferente. Eu também, né, passei por isso. Que, assim, não só nós, mas eu acredito que todos, né, que não conhecem Jesus, falta algo dentro da pessoa, né? E muitos tentam preencher isso de uma outra maneira. Talvez com amizade com pessoas, infelizmente de uma outra maneira, com vícios, né? E é tremendo que todas as pessoas que têm passado aqui no programa, ela tem falado a mesma coisa. Então é algo tremendo que Deus vai mostrando, vai esclarecendo, né? Que é o que as pessoas precisam hoje. Talvez até essas pessoas que estão nos assistindo, talvez ela tenha buscado isso, né? Preencher algo dentro dela. E não tem outra coisa, né, Lucimara, a não ser o próprio Jesus, né? Através do teu Espírito Santo, que venha preencher, né, assim, aquele vazio, aquela solidão que muitas pessoas vivem hoje em meio à multidão, mas falta algo, né? Se sente só, né? E como foi com você ter esse encontro com Jesus aos 19 anos e ir na direção certa, né? E a qual ele te preencheu todo aquele vazio, aquilo que você passou, e eu acredito que supriu tudo aquilo que você necessitava naquela época. Então, hoje, até recentemente, eu fiz um retiro, né, na igreja. O nome do retiro é Satisfação.
né? Porque assim, o ser humano, isso independe da idade, né? Ele busca uma satisfação para a alma. E assim, não está no outro ser humano, né? Uma esposa que espera que o marido seja perfeito, o esposo que espera que a esposa seja perfeita, né? Os filhos que esperam dos pais, né? Mas ele não fez isso para mim. Então, não está no outro ser humano a nossa satisfação. É verdade. Quando a gente entende isso, que o que a nossa alma necessita, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É verdade. Então, assim, eu, enquanto espírito, é só em Deus, é só em Jesus que está a minha satisfação. Né? E eu tenho experimentado isso, né? E é lógico que a gente, enquanto ser humano, né? A gente passa por dificuldades, sim, né? Às vezes as pessoas olham para a gente sorrindo, falam, nossa, mas também tudo vai bem na vida dela. Não é bem assim, não né? é bem assim. Eu sempre gosto de lembrar disso, que eu acho que foi o Espírito Santo mesmo que colocou uma palavra na minha boca, assim, que eu não pensei, eu falei e depois ouvi bem, né? Num momento muito difícil da minha vida, né? No meu pós-parto eu fiquei muito doente, meu marido desempregado, então assim, gastando muito com remédio, até sem ter condições. E eu lembro da minha cunhada ter ligado para mim e ela falou assim, e aí, Lu, como vão as coisas? Eu falei, as coisas não vão nada bem, mas eu estou bem. Amém. Então, assim, isso é a diferença, né? De repente, para você, as coisas não vão nada bem, mas a necessidade que nós, enquanto ser humano, temos é a nossa necessidade da nossa alma, né? Então, assim, as coisas não vão nada bem, mas eu estou bem, porque quem está suprindo a minha alma é o Senhor. A companhia do Espírito Santo, isso não tem preço. Não tem preço, com toda certeza. É algo tremendo que Deus faz na nossa vida, né? E é só Ele, né? É só Jesus para poder mudar a nossa história e preencher tudo aquilo que nós necessitamos, que não são coisas que vêm, né? É suprir, mas sim somente ao nosso Senhor Jesus. No próximo bloco, nós vamos para um breve intervalo, e no próximo bloco você vai dar continuidade, falando assim, como que, né, como foi a mudança da sua história, assim, a questão de encontrar com o Gil, meu amigo pessoal, e assim, como foi a história da família, como cresceu e como que... Não vai ficar por aí. Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Aí nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas.
A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais. E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando desde o início desse programa, ou você, que pelo propósito de Deus chegou agora no nosso canal. Eu convido você a ficar conosco até o término deste programa, a qual Deus tem falado já poderosamente daquilo que Ele fez na vida da nossa irmã Lucimara, a qual é a nossa convidada especial nesta noite. E fique conosco em nome de Jesus e ouve, assiste a Deus fez na vida dela e que também possa fazer na sua, em nome de Jesus. Lucimara, no primeiro bloco você falou, pra gente, para os telespectadores, o seu encontro com Jesus, assim, tão novo, com 19 anos já, tendo um encontro com o Senhor, a qual Deus preencheu todo o vazio da tua alma, do teu coração. Você contou um pouco para nós dessa experiência, como muitos esperam hoje, Talvez até as pessoas que estão nos assistindo têm tentado suprir este vazio, E hoje está aí você contando o seu testemunho que Deus fez, E está aí a receita, para aqueles que estão nos assistindo, que é só Jesus mesmo que pode preencher. Mas algo que é tremendo, que Deus desde o princípio, Ele criou e Ele estabeleceu, e até hoje isso é fundamental para um ser humano, a família, Como que surgiu o Gil na sua vida? Vem aí depois os filhos, a família, que é algo assim essencial para nós, Conta assim para nós como foi esse encontro, como que Deus preparou tudo esse momento tão especial na sua vida. Então, quando eu tinha ainda os meus 19 anos, nova convertida, eu tinha assim esse temor também. Eu pedia muito a Deus, para preparar um casamento para mim. Uma das coisas que Deus sempre falou no coração, porque eu vivia um tempo de solidão, porque eu morava com meu pai, mas ele trabalhava à noite, a gente se via muito pouco, Então eu vivia um tempo de solidão muito grande, E Deus falou comigo na palavra ali, em Isaías, que diz assim: ainda que a mãe viesse abandonar, eu jamais te abandonarei, Então eu senti Deus assim me suprindo de um jeito, Mas eu ainda vivia aquela solidão. Eu pedia muito a Deus para preparar uma família para mim, Eu lembro de Deus falando, que Ele me daria uma família, uma família que ia cuidar de mim, Então, assim, encontrar o Gil, depois eu encontrei o Gil na adolescência, E na época eu falava: nossa, esse cara é meio estranho, não via ele assim até com bons olhos. E passado muito tempo a gente se encontrou na Johnson. Na verdade, a Johnson foi uma porta de emprego que Deus abriu para mim. E eu fiquei até há pouco tempo, acho que foi mesmo propósito assim, para conhecer o meu marido, E a gente se conheceu e casou em 1 ano. E assim a gente conquistou muitas coisas juntas, Servindo a Deus também. E conquistamos coisas juntas, Na época eu estava no primeiro ano da faculdade, ele também estudando. Então esse é um tempo, financeiramente um tempo muito puxado para a gente, mas Deus foi sempre suprindo, nos dando condições para isso. E eu orava, eu sempre tive o sonho de ser mãe, Eu sempre, desde sempre, eu menina ainda falo: Deus, não me prive disso, de ser mãe. E eu orava pedindo para Deus que fosse no melhor momento da minha vida. Amém. E essa é uma experiência assim que muito marcante também, porque esse melhor momento da vida da gente, quando a gente coloca em Deus, às vezes não é do jeito que a gente pensa que vai ser. O que é o meu melhor momento? Quando eu tiver com a minha casa pronta, quando eu estiver bem financeiramente. Comigo não foi assim, Eu creio que Deus queria me ensinar algumas coisas. Então, o meu primeiro filho veio no momento que eu tinha terminado meu estágio numa instituição aqui em Caçapava. E eu estava eu tinha 2 assistentes sociais,
né, eu fui contratada e eu estava para ser demitida, né, porque houve uma crise e tudo, então eu ia ser demitida. E a outra assistente social tinha mais tempo de casa, então ela ficaria e eu seria demitida. E entraria em aviso prévio isso em dezembro. E, entendi. Né, já tinha sido anunciado isso. E foi... Eu soube que estava grávida do meu primeiro filho, né? Então, o melhor momento da minha vida. Então, eu não perdi o emprego ali, porque Deus tinha propósito naquele lugar para mim. Eu entendi isso tudo muito depois, né? Amém. Né? Infelizmente, assim, não pela minha colega, claro, mas assim, Deus também abriu uma porta para ela. Eu cresci muito profissionalmente ali com um adolescente, né? No Gantt. Cresci muito, muito. Eu acredito que é ministério também, né? Por isso que Deus já foi dando oportunidade. E foi Deus suprindo, né, a nossa necessidade, porque quando a gente se vê numa condição adversa, a gente tem que reagir. Verdade. Né? Então a gente é criativo, né? A gente vai pensando em outras possibilidades. Então, e no segundo momento, eu continuei também a mesma oração. Deus, que seja no melhor momento da minha vida, né? Amém. Porque eu não queria um filho só. E aí eu engravidei, né, do segundo filho. E eu fui chamada, eu tinha prestado um concurso na Prefeitura de São José dos Campos, e eu fui chamada, eu estava com 8 meses de gravidez, né? E como é concurso, eles têm que admitir. Sim. Então eu fui contratada grávida de parto normal, era 8 meses e meio, né? E eles até não sabiam direito como fazer comigo, então assim, fui contratada com um tom de trabalho. E no outro dia já entrei em licença maternidade. Então assim, mudou radicalmente a minha vida. E com 2 filhos pequenos, trabalhando em São José, pegando 3 ônibus para chegar lá, né? E se não fosse o momento financeiro que a gente vivia, ainda bem difícil, né? Porque o meu marido ainda não estava bem estruturado financeiramente, então assim, eu não teria ido, né? Porque mãe tem essa questão do cuidado com os filhos. Sim. Então eu tinha um filho de 2 anos, né? 2 anos e 8 meses quando o segundo nasceu. Então, se não fosse toda essa situação aparentemente adversa, eu não teria ido. Então, assim, Deus sabe, conhece a nossa estrutura, né? Então, assim, eu não tinha opção. Então, naquele momento, o meu salário ia dobrar, eu teria alguns benefícios que eu não tinha aqui, então eu não tinha opção de falar não. Eu fui, né? E eu cresci demais, eu fui trabalhar direto lá no Campo dos Alemães, né, que é bem conhecido pelas pessoas, mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu tenho muita gratidão a Deus. Eu lembro muito da minha amiga Lucilene, né, que é psicóloga. Ela falava, olha, Deus conhece bem a nossa estrutura e às vezes Ele vai fazer com a gente como um saca-rolha, né? Mas vai nascer forçado ali, porque assim, foi assim comigo, né? Deus, Ele vê o nosso potencial. Verdade. E a gente naquele mundinho, às vezes, né, a nossa criação, né, essa questão da baixa estima. Então, assim, como que potencial? Eu não via potencial em mim. Um complexo de inferioridade, né? Muito. Que eu não vou conseguir, não vou alcançar, mas... E isso, assim, eu vejo que, às vezes, as pessoas de fora veem o potencial na gente e a gente mesmo não. Verdade. E é só, né, diante de Deus, quando Ele fala, né? E quando eu consigo entender isso, eu falei, a gente vai evoluindo, vai progredindo naturalmente, né? E a questão de família, voltando um pouquinho, né? Quando Deus cumpriu na minha vida o que Ele falava, eu vou te dar uma família que vai cuidar de você, né? Eu tenho muito amor assim pela família Gil, né? Que é uma família muito grande. Sim. A grande família, eu falo. Unida, né? Um pessoal unido. Muito grande. Então, assim, meu marido tem mais 5 irmãos, que cada um com as suas esposas. O marido, então, que já se tornou 12, que cada um tem 2 filhos, que se tornou, foi multiplicando. Então, quando a gente se reúne, é quase 30 pessoas, e sim, sempre junto, né? Legal. E no começo eu acho que estranharam um pouco, né? A família é católica e eu evangélica, então acho que, né, ficou uma coisa meio estranha, assim, diferente para eles. Né? Mas assim, eu fui muito bem acolhida. Me sinto muito amada, amo muito também essa família. Então, toda vez, né, que a gente está junto, eu vejo que eles são muito presentes, né, na vida. Eu vejo meus filhos crescendo junto com os primos, uma alegria imensa, né, que tem um amor muito grande. Isso é cumprimento da palavra de Deus, né? Quando Ele falou, vou te dar uma família que vai cuidar de você, né? Em muitos momentos de dificuldade, assim, eles, né, a gente nunca precisou pedir nada, de repente, num momento difícil, ele já aparecia, trouxe isso para os seus filhos, trouxe isso para você. Deus cuida, né, dos detalhes, né? Cuida minimamente, né? Então,
é um presente de Deus mesmo, assim, a gente confiar, né? Confiar que Deus supre mesmo todas as nossas necessidades. E hoje, né, Lu, quanto assim, algo que tem chamado muita atenção a respeito disso, que Deus tem falado muito forte nas visitas, né, que eu tenho ido com a minha esposa em lares, e aonde o inimigo ele está cada vez mais assim, destruindo. Hoje eu acredito assim que eu tenho visto, presenciado muito, não tem nem mais assim, como eu posso dizer, destruir a área financeira, porque talvez isso aí muitas pessoas passam por isso, né? De uma forma talvez até mais fácil, até mesmo também na enfermidade, mas o foco hoje do inimigo, que eu tenho prestado muita atenção, são as famílias, né? E quando você estava falando a respeito da união da família, né? Da promessa de Deus que se cumpriu na sua vida, de te dar um esposo, de te dar 2 filhos abençoados, uma família qual está unida, né? Acredito que toda semana deve um estar na casa do outro, tal, e isso é muito bom. Só que isso tem se acabado, né? Não somente no lar cristão, mas no geral. Né? Hoje, infelizmente, isso está escasso. As pessoas hoje já não têm mais assim, esse prazer de estar junto. Cada vez mais as pessoas estão se distanciando uma da outra, né? E isso é algo muito sério. Isso é muito grave. As pessoas não estão se dando por conta disso daí, né? Muitas pessoas estão levando isso como normal, né? Muitas famílias sendo afastadas, o convívio dos pais com os filhos, isso tem acabado, isso tem me preocupado demais a respeito disso. Nós temos pregado muito sobre a família, sobre a união, né? De o pai dar aquela assistência para o filho, aquele amor para o filho, porque não basta somente estar junto, né? Estar dentro de casa, estar debaixo do mesmo teto, mas ter aquele convívio, né? Então isso, você falando isso daí, talvez muitas pessoas já não tenham mais isso dentro do teu lar. Não tem convivido mais isso dentro da tua família. Eu acredito mesmo que família é projeto de Deus, sim, né? Sim, e assim, com certeza. Uma outra coisa que eu aprendi vivendo, o amar a gente escolhe, né? A gente escolhe amar, porque assim, é lógico que na nossa família, a grande família que a gente se ama muito, tem muitas pessoas, nós somos muito diferentes, né? Então assim, eu acho que o respeito que se tem um com o outro, né? Minha família não é evangélica, sim, né? Então assim, essa questão da gente romper, né? Eu sempre falo isso para eles, né? Busquemos o que nos une, não o que nos separa. Exatamente. E o que nos une é Deus. Então, assim, às vezes, em nome da religiosidade, né, as pessoas não participam da vida de um familiar, porque a minha religião não permite, não é minha religião. Né? Que amor é esse que a gente está mostrando para o outro, né? Que amor é esse que Deus, que o próprio Jesus, né? Que viveu no meio dos pecadores, né? E nós somos pecadores, né? Então, assim, que diferença que eu tenho do outro, né? De não estar junto porque eu sou de outra religião. Religiosidade mata, né? Cristo traz vida. É verdade. E isso faz a diferença, né? Assim, que nem você falou, de ser evangélica e a família, né? A família Gil não ser. Mas é isso que faz a diferença, né? Porque quebra meio aquele bloqueio, aquele tabu. Fala, poxa, ela é evangélica, ela vai na igreja, mas poxa, ela está com a gente, não tem aquela indiferença, não tem aquela crítica, e é isso que faz a diferença. É isso que Jesus ele ensinou a nós, como, né, você mesmo disse neste momento. Jesus ele sentava, né, junto com os pecadores, né, andava com aquela multidão, todo mundo errado, todo mundo torto, e os fariseus, né, os religiosos, né, criticavam Jesus por isso. Mas é isso que o Senhor tem nos ensinado. Então muitas famílias hoje estão desunidas de uma certa forma, de uma certa parte também pela religiosidade, né? A família se separa, em vez de estar junto, tá aquele tempo oportuno que eu acredito que você já aproveitou, né? No momento que está ali com um cunhado, um primo, e falar do amor de Jesus, né? De uma forma diferente e tal. Isso é maravilhoso. Eu lembrei aqui, né, de pastor Ezra Júnior, que falava muito e marcou também a minha vida. Pregue, se necessário for, fale. Né? O pregue é com a sua vida, com o seu testemunho, né? Com as suas atitudes, porque certeza. Assim, quanta gente conhece a Bíblia, qualquer estudioso aí pode falar, né, do que contém na Bíblia, mas viver a palavra de Deus é a diferença. É né? verdade. Então assim, a gente vê muito julgamento, né? O ser humano julga muito o outro, e eu lembro disso, de alguns que falavam de julgar e sentenciar, né? Sim. Então assim, além de julgar,
né, já dá Já uma dá sentença para o outro, né? É um caso perdido. Então, verdade. assim, eu não acredito, né? Verdade. Eu acredito até que esse meu lado de ser humano, de cristã, fez com que eu me tornasse assistente social, Amém. porque eu acredito no ser humano, né? O ser Amém. humano pode mudar Com toda através de Jesus. Lucimara, no próximo bloco nós vamos para um breve intervalo agora. Aí você vai falar, nós vamos falar sobre a Lucimara assistente social, né, que é assim um grande que convive, né, com as crianças, com os adolescentes. E você está bem perto disso daí, da situação das nossas crianças hoje, né? E para os pais que estão nos assistindo também, até para os jovens que estão nos assistindo, talvez esteja passando por uma situação difícil dentro de casa. Porque muitas famílias, a luta maior não é fora, mas sim dentro de casa, né? E nisso que nós estamos falando, nesse contexto da família, dos filhos, no próximo bloco você vai falar um pouco sobre o seu trabalho como assistente social, né? Como uma serva de Deus no meio dessas criançadas aí, desses adolescentes que precisam de um amor diferente, de um acolhimento, né? Então se prepara aí que você vai falar bastante sobre isso. Não sai do teu lugar, fique conosco, em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas. A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais. E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que está nos acompanhando desde o início deste programa, a qual nós estamos tratando sobre assunto de família e a qual a Lucimara, nossa convidada especial,
está falando um pouco daquilo que Jesus fez na sua vida, na promessa, no encontro. E nesse terceiro bloco, nós vamos estar falando sobre os adolescentes, sobre as crianças hoje. Talvez você, pais que estão nos assistindo, talvez você esteja passando com um problema com os teus filhos dentro do teu lar, e esse é um propósito de Deus para a tua vida, porque Deus ele quer mudar a história da tua casa e da tua família. Acompanhe conosco em nome de Jesus. Lucimara, esse seu trabalho de assistente social, você que tem trabalhado com crianças, você que está bem perto, quais são hoje as condições das nossas crianças, o nosso adolescente, né? O que o mundo tem oferecido? Eu acredito que elas devem assim, que deve se abrir para você, talvez na carência, né? Uma falta de pai, uma falta de mãe, assim, de uma atenção. Como que está hoje as crianças vamos dizer assim, do nosso Brasil? De um modo geral, né, a gente vê um cenário muito caótico, assim, porque são como que a gente pode dizer, os níveis sociais, né, porque são os que têm muito, Sim. uma desigualdade social muito grande, essa é a palavra certa. Então, assim, no meio dos adolescentes e crianças, né, de famílias mais abastadas, né, a gente vê uma terceirização também dos pais. Sim. Né, a família tem condição, então supre, né, a necessidade com bens materiais. Né, o colégio, nossa, que quem dera que os nossos filhos também pudessem, né, estar numa boa escola, em tempo integral, que os pais são tão envolvidos com trabalho, né, ganhando dinheiro. Não que isso seja ruim, né, ganhar dinheiro é bom, mas assim, de um modo equilibrado, né. Eu vejo assim muita ausência dos pais e assim em alguns momentos, né, pelas famílias que a gente atende, depende da característica, né? São José dos Campos é uma cidade de grande porte, né? E Caçapava é médio porte, mas assim a gente vê algumas coisas que são muito parecidas, né? Em questão da população que a gente atende. O assistente social sempre vai estar trabalhando pela garantia dos direitos. Então, assim, a gente precisa estudar muito. Hoje, o que embasa nosso trabalho é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E, assim, as famílias que chegam até nós são famílias mesmo que, a maioria delas, chefiadas por mulheres, que essas crianças foram abandonadas, às vezes, pelos pais, não tem vínculo, não tem contato. Muitos avós cuidando de seus netos, né? Muitas situações. Então, assim, né, a comunidade que a gente atende em São José onde existe muita violência, a violência doméstica, a violência urbana, muito tráfico de drogas, né? Crianças sendo aliciadas, muito jovens. Só que, assim, existe uma responsabilidade muito grande do poder público. E assim, à medida que se tira as famílias, né, e coloca, vamos tirar essa população daqui que está incomodando, né? Então, colocam com os lugares mais afastados do município sem nenhuma estrutura. A gente atende um bairro em São José dos Campos, onde foram famílias de 3 comunidades distintas que eram rivais e que estão juntas agora e não tem uma escola, não tem creche, não tem. Então, assim, isso tudo vai sendo potencializado, né? Então, como que essas crianças vivem? Como que essas crianças chegam para nós? Muitas vezes a questão da alimentação é muito precária. Né? Tem a casa lá que a família recebeu da prefeitura ou de outros programas sociais, mas assim, as condições de vida mesmo. Então, não só da alimentação, a própria dificuldade de aprendizagem, que não é porque, né, infelizmente a gente ouve dos pais falar que a criança é burra, né? Que ela não aprende. Às vezes é desde lá da gestação, quando essa mãe não teve uma alimentação adequada, ou que fez uso de droga durante a gestação. E eu vejo assim essas crianças numa carência excessiva. E eu acho que, né, nisso que você está falando, eu acho que o problema maior não é nem lógico, né? Qual criança que não quer ter, né, vamos dizer assim, uma alimentação, né? Poxa, a criança sente desejo, sente vontade de ter vestes novas, de brinquedos, de tudo isso que o mundo tem aí, né, oferecido. Mas eu acho que o problema maior é a carência do amor, né, Lucimara? Com certeza. Eu me lembro de uma história muito marcante. Isso choca demais, gente. Muito marcante para mim, que eu uso esse exemplo até em reuniões de família, né, que uma adolescente que ela, por várias vezes, tentou suicídio, ela tomava assim, veneno de rato, ia para a instituição, Meu Deus. E daí a gente tem que correr para o pronto-socorro, tudo, chegava lá na casa, a mãe virava a cara assim, né? Eu não quero essa pessoa aqui, uma adolescente de 17 anos.
E daí eu conversei muito com ela, falei, por que você faz isso com você, né? Ela falou, eu queria muito que a minha mãe me amasse. Nossa. Então, assim, essa tentativa de suicídio, mas até lembro de um atendimento junto com um psicólogo, né? Ela não quer morrer. Ela quer ser percebida enquanto ser humano. Todos nós temos uma necessidade de nos sentir amados, né? Então, assim, quando você pega e assim, às vezes, não é culpar essa mãe porque ela é uma bruxa e pronto, né? É verdade. Né? Então, assim, eu fazendo trabalho com mulheres, há pouco tempo atrás na igreja também, a gente falava disso, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Nós que conhecemos Jesus, nós temos toda a condição de ter a nossa história mudada. Né? Porque, assim, como eu disse, a gente decide amar, a gente escolhe amar. Então, assim, aquilo que eu não fui ensinado, né? Eu não fui cuidada também. Então, assim, são muitas histórias que vão sendo reproduzidas, né? Famílias, assim, às vezes mães que foram mães adolescentes, que hoje já têm seus filhos, mas que também não foram cuidados, e essa história vai sendo reproduzida. Verdade. Né? Raras exceções, assim, que se rompe isso. Né? E é muito triste porque, assim, algumas crianças, né, que a gente atende também, adolescentes que estão em abrigo, né, e às vezes não tem, os pais são falecidos, e chegam a chamar a gente de mãe, né? Muitas vezes. Sim. Isso mexe muito, porque eu tenho, enquanto profissional, de trabalhar pela garantia do direito dessa criança, né? Até assim, o abrigo tem esse papel de buscar um lar para eles. Sim. Não é a intenção que ele fique abrigado para sempre, né? Está institucionalizado, não é essa a intenção de ter uma família substituta. Mas às vezes eles são igual gatinho, que vai chegando, vai encostando na gente assim, mas em busca de carinho, né? De atenção. Eu queria que você fosse a minha mãe, né? Alguns chegam a declarar isso. Então chega a ser até muito doído, e nessa hora que a gente, né, se distancia um pouco, toma um fôlego, eu falo, então, mas o que é possível fazer, né? E assim, são muitas histórias muito sofridas, e tem aqueles também que na mais difícil da situação, mas que tem o amor, que tem o cuidado da mãe, né? O pais é revoltado, né? Não é revoltado com a situação que passa, não, tem né? alguns que ele fala, não, eu vou lutar para dar uma condição de vida melhor para minha Glória mãe. a Deus. Né? O que me assusta, assim, que eu vejo, né? Então, a minha ida para São José dos Campos, que eu fui trabalhar lá na região sul, no Campos Alemães, inclusive, tem lá uma avenida chamada Avenida dos Evangélicos, de tanta igreja que tem lá. Né? Então, foi quando o bairro foi criado, né? Foram muitas igrejas, bem uma pertinho da outra. Então, são muitos dos atendidos, são de igrejas cristãs evangélicas. Né? E às vezes, isso me frustra um pouco, porque eu vejo ainda muita religiosidade. Muita religiosidade, e assim, onde está o amor de Deus nisso? Verdade. Né? Então, como eu falei, aquilo de viver o amor de Cristo. O amor de Cristo é libertador, é resgatador. E assim, a função da igreja é exatamente isso, Lucimara, porque, que nem que você falou, infelizmente a religiosidade, ela tem que meio formado um bloqueio a respeito disso daí. Né? Poxa, quantos pastores hoje, quantas pessoas de dentro da igreja, a liderança não está próximo das pessoas, né, do seu, assim, do seu irmão, né, da criança, porque eu tô dizendo isso, porque Jesus, ele nos ensinou, ele diz assim, amar Deus sobre todas as coisas. Ele resumiu assim um mandamento, ele diz, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas lá na frente ele dá um novo mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu amei a minha igreja. Então, tipo assim, como é um amor incondicional, independente das condições da pessoa, independente da raça, independente do independente, vamos se dizer, né? Eu estou dizendo isso não é porque eu acho, porque a gente vive isso aqui na igreja. Pelo poucos jovens com a gente, é semelhante a isso que você falou. A maioria dos jovens aqui hoje, Lucimara, eles vivem isso, né? Dói muito na gente. Porque assim, um tem pai, mas o outro não tem mãe, o outro não tem pai, não tem mãe, vive com a avó, então tem essa carência. Eles não se preocupam se em vestes novas, não se preocupa, mas o que eles têm o prazer de estar aqui neste lugar, de estar na igreja e buscar Deus, exatamente pelo amor. E a igreja o papel da igreja é exatamente isso, acolher essas pessoas, principalmente as crianças e os adolescentes.
Eu acho que até muitos têm dificuldade de se relacionar com Deus, Sim. um Deus Pai, Sim. né? Porque não tiveram um pai terreno aqui Verdade. que cuidasse, né? Então, assim, até a oração, né? Eu vou falar Pai, né? Pai, me relacionar com Deus, Pai. Sim. Ele já se remete a uma história de sofrimento com o seu pai terreno. Verdade. Então, assim, né, mães que de repente estejam assistindo, de repente você fala, eu não consigo amar meu filho, né? Porque eu não sei o que é ser amado. Em Deus a gente consegue aprender a amar, né? É só em Deus. Se eu não tive, né, a minha carência vai ser suprida em Deus. Nós conseguimos amar o outro ser humano, não porque eu tenho condições disso, porque vem de Deus. Ele é amor, né? Então, de repente, você tem que tomar uma atitude de amor, né? Meu filho está esperando isso de mim. De repente, o adolescente que tem toda essa atitude de rebeldia, ele quer só ser percebido. Quer chamar atenção, né? E assim, existem até vários livros que eu gosto muito, que é As Diversas Linguagens do Amor, que tem para criança, tem para adolescente, porque cada um tem uma necessidade. Com certeza. Então, eu não vou tratar o meu filho adolescente como eu trato o meu filho criança. Cada um dentro da faixa etária tem uma necessidade. É verdade. E nunca comparar um outro, mas o fulano é melhor que você, né? Então, isso traz muito sofrimento a gente. É verdade, com certeza. O assunto está muito bom, nós vamos para um breve intervalo e nós vamos dar continuidade no quarto bloco, em nome de Jesus, a respeito disso, que é muito importante, né, para aqueles que estão nos assistindo, para os lares, a qual tem passado por essa situação. Amém? Não sai do teu lugar, fique conosco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Que Deus abençoe a tua vida. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas. A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais. E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633.
Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver, a qual nessa noite está conosco a nossa irmã Lucimara, a qual tem testemunhado aquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos falado um pouco sobre o encontro com Jesus, sobre a promessa de Deus com a família, qual é o princípio de todas as coisas. E falamos também sobre as nossas crianças, nosso adolescente. Talvez você está acompanhando conosco desde o primeiro bloco, ou por um propósito de Deus, você ligou a sua TV e está nos assistindo neste momento. Permaneça conosco até o término deste programa, que Deus vai falar com você poderosamente, em nome de Jesus. Fique conosco. Lucimara, no bloco anterior, nós estamos falando sobre as crianças, sobre os adolescentes, os jovens, sobre a carência do amor. E você, como assistente social, que tem estado bem de perto a respeito disso, e vamos dar continuidade nesse assunto. Quais são hoje a necessidade maior das nossas crianças hoje, Quais são os desejos dela, a vontade, assim, alcançando todas as áreas da sua vida? O que você tem presenciado mais assim nas nossas crianças hoje? Eu vejo que é o essencial, A criança deseja ser amada. Isso é o princípio, para um momento de um adulto bem estruturado emocionalmente, para ele conseguir se desenvolver enquanto ser humano, Então, assim, até queria deixar uma palavra, no intervalo pensava um pouco sobre isso, porque assim existe um modelo aí no mundo que quer ser implantado, que assim, família são aquelas pessoas que estão perto da gente, que esse é um modelo diferente, que não é mais como era antigamente, Verdade. De ter o pai e a mãe, e é assim mesmo. Mas Deus tem algo muito, muito mais pra gente, Eu acho que eu vejo muitas mães e pais desistindo dos seus filhos. Verdade. Terceirizando, que eu digo, a assistente social está cuidando, a professora está cuidando, a escola está cuidando, Verdade. Muitos eu vejo assim um desespero mesmo das mães, pela necessidade de sobrevivência mesmo, de ter que sair para trabalhar, para colocar o sustento em casa. Mas assim, como eu digo para as mães que eu atendo, consiga tirar uma qualidade para os seus filhos. Isso é o essencial. Esse é essencial, As outras coisas, as questões materiais, A criança quer assim brinquedo, mas eu vejo pessoas tão criativas, que na nossa época também a gente Verdade. inventava brinquedo, Então é o tempo de qualidade, Eu ainda tenho memória assim do meu pai brincando comigo de cavalinho, Então assim, de repente você não tem dinheiro, mas você tem um tempo de qualidade. Exatamente. De deitar com seu filho, contar uma história, fazer uma oração, Isso Isso fica para sempre. É simples, Mas é algo que vai fazer uma diferença muito grande. Sabe algo que, vamos entrar um pouquinho bem rápido nesse assunto, que infelizmente muitas famílias estão sendo destruídas e muito a distância do pai e dos filhos tem sido muito por transferir a responsabilidade, como você falou, Não sou nada contra isso, mas por exemplo, muitos pais têm a necessidade de colocar o filho na escola integral, por uma necessidade de trabalhar, mas muitos pais não, deixam ali e chega à noite, talvez quer descansar e não dá aquela atenção para o filho. E uma coisa também que tem entrado no meio, que muitas pessoas, não tem, como posso dizer, saber de dividir isso daí, tem transferido isso também. A tecnologia de hoje tem crescido muito, E esse zap, o WhatsApp, aí como diz, isso tem criado uma distância, uma separação entre familiares. Esses dias eu vi uma foto que me chamou a atenção, até de uma certa forma engraçado, mas é muito preocupante, A família antigamente, A família toda sentada na mesa, comendo, tal, ali se alimentando, O pai do lado do filho, ali os pais. E hoje, na mesma mesa, mas cada um com o celular na mão. E os pais têm transferido isso também, não somente para as escolas, mas quando chega à noite, o momento de ter o tempo de qualidade com os filhos, manda o filho para o videogame, manda o filho para o computador. E isso tem, talvez, para não ter esse momento de qualidade. Eu estou cansado, eu não quero, eu não estou com paciência de dar atenção para o meu filho, de sentar na sala e brincar com ele de carrinho, ou trazer para perto, assistir um filme, e fazer um carinho ali, assistir uma televisão junto. Então isso também tem crescido muito, no meio das famílias. E isso também trago uma distância e uma carência de amor. Você me fez lembrar de uma coisa muito importante, que é assim, criança e adolescente, ele pede limite. Limite também é
uma atitude de amor. Com certeza. Né? Então, assim, a gente, enquanto pais, a gente demonstra limite, demonstra amor através do limite. Né? Então, assim, a terceirizar através dos brinquedos, através do bem material, né, da internet, é importante saber o que o seu filho está acessando. Né? Isso é muito falado em todo o tempo. Então, assim, que vídeos são esses? Né? E às vezes é criança, né? Eu vejo pelas crianças que eu atendo, mesmo nas dificuldades financeiras, sempre tem um celularzinho na mão. Sim. E o que eles estão assistindo, né? O que eles estão acessando, às vezes muito precocemente, tendo acesso a questões de pornografia, né? Aliciamento de criança, isso existe sim, né? O trajeto da escola que faz, a gente teve situação de criança de ter sido de tentativa de abuso, né? Porque a criança vai e vem para a escola tão sozinha, meu filho já é grande, vá na escola saber como está seu filho, né? E ele se sente importante também. Meu pai veio na minha reunião de escola. Nós tivemos reunião de pais há pouco tempo na nossa unidade de trabalho. E assim, marcou muito uma criança. Ela achava tanto, sabe, porque a minha mãe não veio, né? Então, assim, para aquela criança não está essa situação que a mãe está trabalhando. Verdade. Né? Ela não entende aquilo, ela quer se sentir importante para a mãe, né? Com certeza. Então, é muito importante, a gente precisa ser presente nos nossos filhos. E, assim, uma frase que eu quero dizer para você que está em casa: não desista da sua família. Amém. Não desista, em nome de Jesus. Isso é o maior patrimônio que Deus nos deu, né? De repente o filho está dando trabalho, mas sabe que às vezes eu vejo filhos também tendo trabalho com os pais. E às vezes é o filho que levanta como um guerreiro em oração, né? De intercessão pelos pais. E de não abrir mão, essa é a palavra que Deus coloca no meu coração hoje, de não abrir mão daquilo que Deus te deu, né? É em oração, não é na força do nosso braço. Às vezes a gente vai ter que engolir o orgulho, sim, mudar de atitude, né? Pedir muito para Deus nos dar sabedoria, sendo usadas mesmo pelo inimigo, né? Para tirar a nossa paz. Mas a gente não pode desistir, né? Deus tem plano mesmo de salvação para a sua família, para a nossa família. Então, assim, não abra mão. Não é o que o mundo está dizendo aí afora. Escute o que Deus quer falar com você, né? Esse filho é bênção. Os filhos são herança de Deus. Quanto a gente tem orgulho, né, de ver o filho crescer e dar tanta alegria para a gente, né? Então, não esqueça que ele é herança, que Deus, né, colocou pais, né? Deu ele para você cuidar. Não desista, não terceirize seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante, né? Isso é uns detalhes assim tão pequenos, né? Que eu tenho um filho de 6 anos e a gente fica muito atento a respeito disso, né? Ele ganhou um tablet da minha mãe e tudo que ele vai ver, tudo, né? Filho, o que você está assistindo? Ah, pai, estou vendo isso daqui, canal de TV. Às vezes ele está assistindo alguma coisa que não é adequado para ele. A gente está em cima, a gente põe limite a respeito do videogame também. Ele foi abençoado com videogame. Se deixar, fica o dia inteiro, mas sempre a gente ali, não, hoje você pode, né? Hoje não, hoje o papai e a mamãe, a gente vai sentar junto, comer uma pipoca, assistir um filme, né? E esse dia eu falei assim: filho, o que você quer que o papai faça com você? Passou na minha cabeça, pai, eu quero ir no shopping, eu quero ir na praia. Sabe o que ele falou? Ele falou: pai, eu quero que você jogue bola comigo. Então, olha para você ver, assim, algo simples, que às vezes os pais, né, talvez estão nos assistindo, talvez falar: eu tenho que ter dinheiro para mim sair com meu filho. Não, é algo tão simples, que ele se sente tão importante, né, de um pai, de uma mãe, pegar uma boneca ali, brincar com a filha, pegar uma bola, jogar com o filho. Então é isso que falta na família hoje, né, Lucimar? É isso que está faltando hoje, para suprir aquela de amor. Né? Não é o dinheiro que vem suprir isso daí, mas é assim, um convívio familiar dos pais, e isso faz uma diferença muito grande. Atenção, né, de tempo, de qualidade, que eu digo, Exatamente. É essencial para o crescimento, o desenvolvimento de um ser humano, né? E eu lembrei agora que, sim, que estudiosos dizem que crianças até 7 anos de idade, eles absorvem 100% do que está ao redor deles. Exatamente. Então, assim, absorve o amor, né? Absorve também as coisas ruins. Então, assim, está sendo formada a identidade dessa pessoa, desse ser humano. Como que vai ser esse adulto lá fora, né? É verdade. E a gente tem que olhar no olho, sabe? Cada vez mais, quando você fala de celular, né? Assim, uma ferramenta importante para os nossos dias, mas, assim, de ter também esse tempo de olhar no olho, né, de dar um abraço. Como é difícil, Falar que ama, né? Falar que ama, isso né? É todo muito dia. Importante.
Nós não sabemos quanto tempo vai durar, né? Infelizmente, esses dias nós tivemos uma perda de uma pessoa muito importante para nós, que é como se fosse minha sobrinha, 22 anos. Então, assim, quando que a gente imagina que vai perder alguém? A gente não sabe, né, o nosso tempo aqui na Terra. Então, assim, ama seu filho intensamente. Filhos, ama seus pais, né? Criança tem uma necessidade do lúdico, do brincar, do cantar, de se sujar, né? Às vezes não quer deixar a criança se sujar um pouco e ser saudável, né? Depois lava, toma banho. É verdade. Isso é muito importante. E eu quero deixar uma palavra aqui, né? Que, lembrando que nós que somos cristãos, independente de qualquer coisa, o nosso primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, assim, a gente tem que ser lá fora o que a gente é dentro de casa, e a gente tem que ser dentro de casa uma pessoa só, né? Quem que Deus nos chamou para ser, né? Eu sempre busquei essa identidade minha em Deus. O que Deus sonhou para mim? De repente, o Carlinhos aí, para descobrir o lugar dele, né, foi toda uma trajetória, e agora ele se sente assim, não é um lugar gostoso? Quando a gente se encontra mesmo em Deus, fala, nossa, esse lugarzinho o Senhor preparou para mim. Descubra esse lugar, entenda que o seu primeiro ministério é a sua família. Então, assim, de ter mesmo esse tempo de amor, tempo de qualidade, isso é essencial. E aí sim, né, lá na igreja, a gente continuar o nosso ministério, falando de Jesus em atitudes de amor. E eu quero deixar uma palavra que está em Salmo 37, no versículo 4, no versículo 3, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é satisfazer os nossos desejos, né? Às vezes a gente tem desejos que são meio confusos também. Até os confusos, Deus vai dar uma equilibrada, vai fazer nos entender o que é o tempo dele na nossa vida. Mas a satisfação não está no outro ser humano. A satisfação a gente só encontra em Jesus. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Esse entregar, né, é entregar tudo, sem reservas. E eu estou muito feliz, esses dias eu ouvi o pastor falando, né, que não é nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Ou não é nada que você possa fazer que Deus vai te amar menos. Ele te ama do jeito que você é. Né? Então, assim, não adianta a gente se esconder de Deus, fazer de conta que a gente é uma coisa que a gente não é. Deus conhece a gente na nossa essência, né? Verdade. E Ele pode transformar tudo, pode transformar o seu lar, a situação. A gente precisa acreditar nisso, né? Em milagre. E você que já experimentou de tudo nessa vida, porque às vezes o ser humano fica procurando, né, resposta para o sentido da vida. Se você não experimentou ainda, dá uma chance para Jesus. Né? Experimenta Jesus. Não estou falando de religião, né? A religião aprisiona, acorrenta, não é religiosidade. Nós estamos falando de Jesus. Jesus liberta, Jesus tem vida plena. Experimente isso, depois você vai dar testemunho de transformação de vida, assim como eu estou podendo fazer isso hoje. E eu quero fazer agora uma oração, pastor, fica à vontade, pelas famílias, né, que estão assistindo. Pai, eu quero, Senhor, entregar nesse momento, Deus, cada pessoa que está ouvindo agora esse programa, cada pessoa que está, de repente, sem esperança, Deus. Eu sinto isso no meu coração, muitas pessoas sem esperança, sem significado na sua vida, Deus. Eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus, que esquadrinhe os corações agora, eles possam ouvir a Tua voz falando: você, filha amada, você, filho amado do Senhor, você ainda tem jeito, em nome de Jesus. Amém, Deus. Dá uma oportunidade, Deus. Dá uma oportunidade para essa pessoa reconhecer que em Jesus ele vai ter satisfação para a sua vida, que todas as áreas da sua vida podem ser alcançadas e podem ser transformadas. Experimente dar essa oportunidade para Jesus. Não vos conformeis com este mundo, a palavra do Senhor diz. Amém. Que você não se conforme com essa condição que você está vivendo. Não se conforme com migalhas, porque o Senhor tem vida plena.
E é de dentro para fora a transformação que Deus faz, é de dentro da nossa alma. E você vai viver isso. Então experimente, eu te desafio a dar uma oportunidade para o Espírito Santo entrar na sua vida, a fazer uma revolução, que é a melhor revolução que a gente pode viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu nome é Lucimara Gil. Se quiser me achar no Facebook, mandar uma mensagem inbox, eu vou ter um prazer muito grande de responder. Deus te abençoe, pastor, pela oportunidade. Eu que agradeço, né, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, né, de estar aqui conosco e por Deus ter te usado poderosamente para estar entrando nesse assunto, a qual é muito importante para as famílias, né? Manda um abraço para todos lá, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também aqui, mandar um abraço para o meu amigo Gil, para o Pedro, para o João. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Lucimara, em nome de Jesus. Eu acredito, eu creio que Deus falou forte ao teu coração nesta noite. Você que nos acompanhou desde o início deste programa, continue conosco, irmãos, na toda terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas. Esteja acompanhando conosco em nome de Jesus. Você que tem nos acompanhado pelo canal NET, canal 3, né, RTV. E você que não tem, né, pessoas também que têm a vontade, têm o prazer de estar assistindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Ou só você entrar no site do YouTube, digitar na parte de cima, programa É Tempo de Viver com o pastor Carlos Diniz. Você vai ter acesso a todos os nossos programas, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos indo para o 11º programa agora. Deus também já está providenciando, já está entrando com providência a respeito dos aplicativos no celular. Então você que talvez não tenha acesso na sua casa, você não tem um computador, mas nós já estamos correndo atrás disso daí, para você ter um aplicativo no celular, para você também estar acompanhando conosco, né, os nossos programas. Se inscreva lá em nome de Jesus. E nós estamos aqui para levar a palavra de Deus a todos os lares, a todas as criaturas, até os confins da terra, a qual Deus nos deixou para nós. Meu amado, eu quero fazer um convite para você, independente da sua crença, independente daquilo que você crê. Eu quero convidar você para viajar para Israel comigo, a caravana profética para Israel, em 2015, novembro de 2016. Agora no VT está passando todos os dados, meu telefone, e-mail, site. Entre em contato comigo, eu vou até a sua casa, até a tua igreja. Você, pastor, líder que está nos assistindo neste momento, sem compromisso algum, eu vou levar todos os detalhes a respeito da caravana. São 9 dias maravilhosos, fantásticos, na Terra Santa, a qual nós vamos fazer a peregrinação, todo o caminho ao qual Jesus fez. Então esta é a oportunidade que Deus está te dando. Vem participar conosco desta caravana em nome de Jesus. Eu quero convidar você também, jovem que está nos assistindo, ou os pais que estão nos assistindo, para convidar os teus filhos a estar participando conosco no dia 22 de agosto. O grande culto de jovens vai estar sendo realizado aqui na nossa igreja missionária El Lyon, que fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, Parque Eldorado, número 215. Vai ser no sábado, dia 22 de agosto, às 19h30. O grande culto de jovens, administração de teatro, vai ser dança, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Acompanhe conosco, semana que vem vai estar conosco aqui o mestre Aguiar, um grande homem de Deus também, vai estar testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Então, irmãos, acompanhe conosco, você ou no canal 3 da NET ou no nosso canal do YouTube, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma noite maravilhosa e abençoada, uma semana plena na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.